Meus irmãos, vamos fazer o nosso estudo bíblico dessa noite. Antes, quero agradecer aí a Neuzi, o Pedro. Vocês viram que hoje o Pedro não tocou teclado, o Pedro tocou violão. Para vocês verem que o Pedro também sabe tocar violão. Ele toca teclado e violão. E agradecemos também ao Reinaldo, não está aparecendo aqui, mas o Reinaldo, o presbítero Reinaldo e o Alexandre, eles estão lá na técnica para transmitir o culto para vocês. Então nós agradecemos a esses irmãos também o serviço que eles têm prestado para que a palavra de Deus seja divulgada. Estudo bíblico, a gente precisa ter uma Bíblia na mão e, de preferência, uma Bíblia que a gente use para estudar, para ler diariamente e a gente fazer algumas anotações importantes. Então, o texto que nós vamos ler hoje, nós estamos estudando, lembrando, né? Estamos estudando a epístola, a carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, né? Efésios, capítulo 1. Vamos lá, Efésios, capítulo 1. A partir, hoje, do versículo de número 15. Né? Semana passada, ou na verdade, semana retrasada, né? Semana passada não estava aqui dando estudo, quem deu o estudo foi o missionário Carlos. Né? Então, semana retrasada, nós paramos o nosso estudo no versículo de número 14. Né? Então, hoje nós vamos reiniciar o nosso estudo a partir do versículo 15. Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15. Hoje nós vamos do verso 15 até o verso de número 19. E vamos deixar do verso 20 até o verso 23 para a semana que vem, se Deus assim permitir. Então, nós vamos ler hoje Efésios capítulo 1, do verso 15 até o verso de número 23, tá bom? Então vamos lá. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Bom, pergunta, né? Já. Quantas vezes vocês ouviram uma mensagem sobre esse texto? Possivelmente, se ouviram, foram poucas vezes. Né? São textos que, geralmente, né, ou a gente faz um estudo, né, em sequência de todo um livro da Bíblia,
e a gente então vamos ler e estudar textos como esses, se nós não fizermos estudo, né, em sequência das Escrituras, pegando um livro inteiro da Bíblia, esses textos eles ficarão à margem da nossa meditação. Porque aparentemente são textos muito complexos. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O que ele está querendo dizer com todas essas palavras, né? Então, a importância de se fazer estudo bíblico, de se participar de estudos bíblicos, de ler a Bíblia em sequência, de pegar um livro inteiro e diariamente ir lendo 2, 3, 4 capítulos por dia de um livro e meditar nas Escrituras. Uma preciosidade. Estamos diante de uma preciosidade. Estamos diante da palavra de Deus. E é necessário, além das mensagens que nós ouvimos, né, aos domingos, participarmos também de estudos bíblicos. Lermos a Bíblia em sequência, estudarmos a Bíblia em sequência, para que nós entendamos o todo da palavra de Deus, ou pelo menos entendamos o todo de um livro inteiro, de uma parte das Escrituras, para que a riqueza das Escrituras nós possamos então nos apropriar de tudo o que nós temos de tão maravilhoso que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus. Então, hoje, se eu fosse dar um tema, eu não dei um tema, mas se eu fosse dar, já dando então um tema para esta leitura, eu diria que o que esse texto fala para mim é o que nós devemos orar. O que deve fazer parte das nossas orações, né? Nós sabemos que Jesus ensinou os seus discípulos a orar, Jesus nos ensina a orar. Quando lemos lá o Evangelho de Mateus, capítulo 6, nós vamos encontrar lá Jesus nos ensinando uma oração, né? Jesus ensina a oração que ficou conhecida como a oração do Pai Nosso, né? Que o título melhor é a oração do Senhor Jesus, oração que Ele nos ensinou. Lá nós temos uma oração, e lá nós aprendemos, lá é o modelo maior do que deve conter a nossa oração, né? Lá, Mateus capítulo 6, né? Como um modelo, como uma referência, como um esboço, né? Quando nós lemos, e nós devemos orar mesmo a oração do Pai Nosso. Como que nós oramos a oração do Pai Nosso? Apenas recitando? Não, nós devemos orar e meditar naquilo que estamos pedindo a Deus, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, não fazer daquela oração apenas apenas palavras, né? Mas nós temos que ler, orar e meditar naquilo que estamos ali dizendo. Então, Jesus lá nos dá um modelo de oração. Nós encontramos no Evangelho de João, né, capítulos 17, capítulo 18, né, do Evangelho de João, uma grande oração. A grande oração de Jesus, onde Jesus intercede por nós, intercede pelos seus discípulos e intercede por nós. Momentos antes, né, dele ir para o Getsemane, né, e lá no Getsemane, Jesus então se entregar nas mãos daqueles que iriam
no dia seguinte, naquela mesma noite, julgá-lo e no dia seguinte matá-lo. Né? Lá no Getsêmani nós temos uma oração de Jesus. Falamos domingo, né, no culto à noite, sobre essa oração, em que Jesus diz, se possível, Senhor, orando ao Pai, se possível, Senhor, passa de mim esse cálice, contudo, não seja a minha vontade, seja a tua vontade que seja realizada. Isso Jesus se referindo à crucificação. Né? Nós encontramos também Jesus falando que nós devemos, diante da grande obra que nós temos para realizar, né, da obra da evangelização, diante da multidão de pessoas que estão necessitadas, estão como ovelhas sem pastor no mundo, Jesus diz para nós que nós devemos, então, rogar ao Pai que Ele envie mais trabalhadores para a sua colheita. Então nós temos na Bíblia, né, e se vocês forem ler o Antigo Testamento, vocês vão encontrar várias orações. Orações do profeta Daniel, a oração de Neemias, né? E assim várias outras orações. Aqui é um texto, o texto que lemos, Paulo ele vai dizer aqui que ele, Paulo, fazia orações, né? E que o que continha, né? O que compunha, então, essas suas orações. Qual era o seu pedido? Qual era o seu desejo? O que ele colocava diante de Deus nessas orações? Então vamos ter essa referência de ser uma oração que o apóstolo Paulo fazia constantemente e uma oração que nós também devemos fazer constantemente. Sei que você está pensando assim, olhando para esse texto, e você está pensando, mas essa é uma oração muito difícil. Eu não estou entendendo tudo. Então, para isso que nós estamos aqui. Para exatamente estudar, meditar na Bíblia, se aprofundar dela, para que ela seja uma referência, né? A própria palavra esteja, então, dirigindo as nossas vidas e dirigindo as nossas palavras nas orações que devemos fazer. Né? Então vamos lá. Começando, versículo 15, por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, ok? Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações, ok? Então, aqui, nós vemos o conteúdo das orações. Qual o conteúdo das orações do apóstolo Paulo? Era a própria igreja, eram as próprias pessoas. E aqui, de início, ele diz que ele dá graças, né? Ele dá graças. O que ele está agradecendo? Ele está agradecendo a vida da igreja. Ele está agradecendo a vida dos irmãos. Ele está agradecendo a vida da comunidade, né? E ele diz aqui, né, desde que ouvi falar, né, de vocês, eu dou graças a Deus. Desde que ouvi falar. Essa é uma expressão, somente para explicar um pouquinho, né? Quando Paulo diz aqui, desde que ouvi falar de vocês, soa um pouco assim estranho para nós. Por quê? Porque Paulo ele havia passado quase que 3 anos, se não 3 anos, nesta igreja, nesta comunidade. A comunidade de Éfeso é a comunidade, nós falamos isso na introdução, quando nós começamos o estudo desta carta, é a comunidade, é a igreja que o apóstolo Paulo passou mais tempo. É a igreja de Éfeso, né? Outra igreja que ele passou bastante tempo foi a igreja de Corinto. Na igreja de Corinto, foi uma igreja que ele fundou, ele começou
ele ficou lá 1 ano e meio na igreja de Corinto. Na igreja de Éfeso, ele ficou 3 anos. Né? Por que ele ficou tanto tempo na igreja de Éfeso? Porque esta cidade era a porta de entrada de toda a Ásia. Então, a partir desta igreja, o evangelho se espalhou por toda a Ásia Menor. E era um ponto de referência para ele chegar o evangelho chegar a vários outros lugares. Os outros anos do ministério do apóstolo Paulo, né? 3 anos em Éfeso, 1 ano e meio em Corinto. Os outros anos, o apóstolo Paulo ele era um pastor itinerante, né? No sentido de ele sempre estar viajando, sempre estar em viagens. Né? Mas nós não podemos esquecer que Paulo permaneceu em uma só comunidade, como essa de Éfeso, durante 3 anos. Né? Ou seja, ele é um missionário, ele é um pastor itinerante, ele é alguém que está plantando igrejas em várias cidades, mas ele permanece durante tempos em uma só comunidade. Isso é importante nós entendermos, para entendermos a dinâmica. Né? Mas ele diz aqui, desde o dia que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus. Parece dar a ideia de que Paulo não conhecia essa comunidade, não é verdade? Por quê? Se ele está desde o dia que ouvi falar, mas se ele esteve lá durante 3 anos, como é que funciona isso? Então, os comentaristas, eles falam o seguinte: ou Paulo está se referindo a novos crentes que surgiram naquela igreja, e novos serviços, e o próprio trabalho da igreja que se expandiu desde o dia em que ele saiu de lá, dessa comunidade, porque agora ele não está mais lá. Por isso que ele está escrevendo a carta para essa comunidade, para essa igreja. Pode ser que depois do dia que ele saiu, a igreja cresceu, chegou novos membros, né, na igreja, e aquilo que essa igreja que cresceu, que expandiu o evangelho por toda a região, o trabalho missionário deles, a obra que eles estão realizando naquele lugar, é o que o apóstolo Paulo está se referindo aqui agora. Né? Uma outra possibilidade, e essa segunda possibilidade é a mais aceita, é que esta carta não era uma carta circular. Ela não só era endereçada à igreja de Éfeso, mas era uma carta que ia para a igreja de Éfeso e circulava por várias outras igrejas que existiam naquela época na Ásia Menor. Você vai lembrar, né, da introdução que nós demos, que esta igreja foi a primeira igreja na Ásia. E outras igrejas surgiram. Quais igrejas? É só você ir lá para o livro de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, que você vai ver as 7 igrejas da Ásia Menor. Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, né? Outras igrejas lá que eu não estou lembrado de todas, mas são 7 igrejas que nós temos lá no capítulo 2 e capítulo 3 do Apocalipse. Esses 2 capítulos de Apocalipse ficou conhecido como as igrejas da Ásia, cartas de Jesus às igrejas. Né? Então, você lê lá e você vê que na Ásia, não só existia a igreja de Éfeso, mas existia outras igrejas. Então, Paulo não está se referindo, nesta carta, especificamente neste momento, né, também, não só à igreja de Éfeso, mas a todo o trabalho que a igreja de Jesus Cristo, as outras igrejas, estavam executando naquele lugar, naquele tempo. Então, é disso que o apóstolo Paulo está se referindo. E ele está com um coração muito alegre. Ele está com um coração diante de Deus, nas suas orações, feliz pela igreja, pelo trabalho da igreja. Quantas vezes nós
agradecemos a Deus pela igreja? Quantas vezes? Quantas vezes nós nos colocamos diante de Deus e nós agradecemos a Deus pela igreja? Vamos nos lembrar que esta é uma carta eclesiológica, é uma carta que fala da igreja. Esta carta se você quiser saber sobre o que é igreja, você precisa, primeiramente, estudar a carta aos Efésios. Então, Paulo, ele está agradecendo a Deus pela igreja. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Que maravilha! Então, a gratidão pela igreja deve ser algo que faça parte das nossas orações. Orações. Nós não podemos nos esquecer de agradecer a Deus pela igreja, pelos irmãos. Né? Mesma forma como nós, diante da mesa do alimento, nós agradecemos o alimento, nós devemos agradecer pela igreja. Né? Bom, e o que Paulo agradece? Né? Ele está agradecendo pela vida dos irmãos, mas o que ele vê na vida dos irmãos que mais chama a atenção para ele, que mais enche o seu coração de alegria? Duas coisas: fé e amor. Fé e amor. E fé aqui não é qualquer fé. É uma fé específica. Ele diz aqui no versículo de número 15: por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus. Então, fé aqui é a fé no Senhor Jesus. Por que essa especificação? Né? Por que esta definição de fé? Porque você pode ter fé em muitas coisas. Em muitas coisas. Mas Paulo, aqui, é uma fé que nós chamamos fé doutrinária. É uma fé numa crença específica, algo que nós entendemos, algo que nós sabemos o que é. Não é uma superstição, não é fé numa lenda, não é fé em algo que eu acho que foi, mas é uma fé em algo real, concreto. É fé numa pessoa. E numa pessoa que esteve aqui. E numa pessoa que pisou esse chão, onde nós estamos, onde nós pisamos. É fé numa pessoa que veio até nós. É fé numa pessoa que morreu em nosso lugar. É fé numa pessoa que ressuscitou ao terceiro dia. É fé em Jesus Cristo. Então vejam aí o que ele está dizendo. Eu louvo a Deus, eu dou graças a Deus pela fé que vocês têm no Senhor Jesus. Não é qualquer fé. É uma fé específica. A fé no Senhor Jesus. Então, o que trazia alegria ao coração daquele pastor, de Paulo que está orando, quando ele se colocava diante de Deus, ele lembrava, ele tinha ouvido falar que aqueles crentes, aquela igreja, os membros daquela igreja, ou daquelas igrejas, eles tinham uma fé em Cristo Jesus. Era isso que eles professavam, era isso que eles falavam, era isso que eles demonstravam. Então eles ficaram conhecidos como
a igreja, as pessoas que têm fé em Jesus Cristo. É uma identidade. Como que nós somos identificados? Como que as pessoas olham para nós? O que as pessoas veem em nós? Sabe o que elas precisam ver em nós? Que nós temos fé em Jesus Cristo. O que você crê? As pessoas podem perguntar para nós. Nós devemos dizer, eu creio em Jesus Cristo. Quem que você segue? Eu sigo a Jesus Cristo. Eu sou um seguidor de Jesus. Esta é a minha fé. E o que mais? Ele diz também a fé e o amor. A fé e o amor. Amor para quem? Amor para com todos os santos. Olha aí novamente a igreja. Quem são os santos? A igreja. Então vejam que o crente ele é identificado então pela fé em Jesus Cristo e pelo amor para com os santos. Como? Através da comunhão. Comunhão. A nossa identidade é a fé em Jesus Cristo e o modo de vida é o amor, a comunhão, o amor para com os santos. Por isso nós precisamos estar inseridos numa comunidade. Você imagina, aí, uma pessoa, como que nós vamos nos identificar? A pessoa diz assim, como que é a sua vida? A minha vida é em amor para com os santos. As minhas ações é de amor para com outras pessoas. Quem são essas pessoas? A própria igreja. Os próprios crentes. Ok, mas aonde você congrega? Aonde você vai? Aí você diz assim, não, eu não vou em lugar nenhum, eu fico em casa. A pessoa vai dizer assim, mas que amor é esse que você nem comunga, nem está junto? Não faz sentido isso, né? Não faz razão nenhuma, não faz sentido isso. Você dizer que tem o amor pelos santos e você não comungar. Você não conhecer. Você não saber. Você não compartilhar. Você não interagir com outras pessoas. É uma família. E você precisa saber, você precisa conhecer, você precisa se doar, se dar, participar, se envolver. E aí você vai então demonstrando este amor. Então o que Paulo está agradecendo aqui é que a notícia que chegava da maneira de viver daqueles crentes era a comunhão, o amor que eles tinham uns pelos outros. Que coisa maravilhosa. E aí quando Paulo ouviu isso deles, daquela igreja, o coração do apóstolo Paulo se encheu de alegria. E quando ele se colocava diante de Deus em oração, o que ele fazia? Ele dava graças. Graças. Senhor, graças te dou pela vida daqueles irmãos, porque eles têm fé em Jesus Cristo e eles amam os santos, eles demonstram o amor pelos santos, pela própria igreja, eles vivem em comunhão. Muito bem, vamos seguir. Então, agora vem o pedido, versículo de número 17. Versículo de número 17, o pedido. Essa oração, Paulo está dizendo do que ele agradece. Agora, versículo 17, vem o pedido. Olha que pedido. Ele diz, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O que Paulo está pedindo aqui? Ele está pedindo
para que aquela comunidade, os crentes, eles se aprofundem, né? Eles se aprofundem no conhecimento de Deus. Paulo está pedindo para que aquela comunidade, pessoas novas, pessoas mais antigas na igreja, novos convertidos, líderes, liderados, todos se aprofundassem no conhecimento de Deus, né? Não ficasse somente na superfície do conhecimento, mas que chegasse ao pleno conhecimento, se aprofundasse, tivessem experiências com Deus, e isso fosse mudando a vida, o pensamento daqueles crentes. Então vamos lá. Ele diz: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, no versículo 3, né? Versículo 3 aí na Bíblia, primeiro capítulo, Paulo já havia se referindo a Deus dessa forma, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui repete novamente, porque o escrito de Paulo, ele é trinitário, né? Então ele vai falar de Deus, ele vai falar de Jesus e ele vai falar do Espírito sempre. Ele fez isso, né, no primeiro bloco, né, que nós estudamos, e agora ele vai fazer de novo. Então o que ele diz? Peço a Deus. Então as nossas orações devem ser dirigidas a Deus Pai. Peço a Deus de nosso. Quem é Deus? Deus é o Deus de nosso Senhor. Quem é Jesus? É o nosso Senhor. Quem é o Pai? Quem é Deus? É o Pai de Jesus Cristo. Jesus é Deus. Jesus é Senhor. Que Pai é esse? É um Pai glorioso. Glorioso. É esse Deus que nós estamos orando, que nós vamos orar. Então aqui, Paulo repete, né, a ideia lá do versículo de número 3. O que Paulo pede? Paulo pede um dom especial do Espírito Santo em relação ao conhecimento. Conhecimento. Um espírito de sabedoria e revelação. De quem? Do próprio Deus. Do próprio Deus. Conhecermos a Deus como realmente Ele é. Então, vou ler aqui um comentário do comentário da Bíblia. Diz o seguinte: Paulo ora aqui para que a experiência que já lhe havia sido dada fosse concedida aos seus leitores. A fé elementar não é suficiente para as etapas mais avançadas da vida cristã. O crente, ele precisa se aprofundar no conhecimento de Deus. Conhecimento da palavra, experiência com Deus, revelação de Deus para nós. Nós temos hoje a palavra. Quando nós na nossa casa, ou no nosso trabalho, no nosso tempo de oração, quando nós nos colocamos diante da palavra, Deus se revelar a nós, através da sua palavra. Esse glorioso Pai se revelar a nós, né? Então, é isso que Paulo está pedindo. Bom, Paulo já havia falado sobre isso. Vejam aí, nós já falamos, o versículo 8 e o versículo 9. Paulo diz assim: a qual ele derramou sobre todos nós, com toda a sabedoria e entendimento. Versículo 9. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Então Paulo está dizendo: olha, Deus já fez isso, Deus já se revelou a nós, Deus já se revelou a mim, e agora eu peço para que vocês se aprofundem nisso, né? O que nós temos que pedir para os nossos filhos? O que nós temos que pedir para os nossos liderados, se somos líderes, né? O que nós temos que pedir
para as pessoas da nossa família? O que nós temos que pedir para os crentes da igreja? O que nós temos pedido? Geralmente, época de vestibular. Aí vem as mães e os pais, mais as mães do que os pais. E as mães vêm e pedem, assim, eu sou pastor, estou aqui na igreja, chega uma mãe, um pai e diz assim, meu filho está para fazer o vestibular. Pastor, ou fala para um irmão, irmã, ore pelo meu filho. Olhe para a minha filha, para que ele passe no vestibular. Para que ele consiga entrar numa faculdade boa. Para que ele tenha o conhecimento e tenha depois então um diploma, que ele se forme. Ore para que ele tenha um bom trabalho, um bom emprego. Nada de mal nisso. Devemos orar por isso. Mas qual deve ser o nosso principal pedido para os nossos filhos, para aquelas pessoas da nossa família, para uma pessoa que talvez nós estejamos discipulando, se é que estamos discipulando alguém, para alguém que está começando na igreja a sua caminhada cristã? Qual deve ser o nosso pedido? Né? Então, deve ser esse aqui. Nós devemos orar a Deus e dizer o seguinte, Senhor, que o meu filho, a minha filha, meu neto, minha neta, eu não tenho neto, não tenho neta, né? Mas falando de uma forma geral, aquela pessoa que eu conheço, aquele novo convertido, ele tenha o pleno conhecimento do Senhor. O Senhor se revele a ele tenha um espírito de sabedoria, que o Senhor revele a ele, que ele entenda quem o Senhor é. Todas essas coisas, um diploma, uma faculdade, o estudo secular são importantes. Lógico que são. Mas isso sempre será muito pequeno. Muito pequeno. Diante daquilo que nós podemos ter no relacionamento com Deus. Né? No conhecimento que nós podemos ter dele. O conteúdo dessa oração é que eles conheçam a Deus, assim como eu tenho conhecido. É isso que Paulo está dizendo, né? Paulo está dizendo assim, que eles conheçam a Deus, assim como eu tenho conhecido. Capítulo 3, aí de Efésios, versículo de número 3, capítulo 3, versículo 3 de Efésios, Paulo diz assim, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Então, o que Paulo está dizendo é que ele estava tendo uma experiência com Deus. Ele estava tendo uma experiência no relacionamento com Deus, e o desejo dele é que os crentes daquela igreja, e como ele, também tivesse as mesmas experiências, ou se aprofundasse no conhecimento de Deus da mesma forma. Versículo de número 18, vamos lá. Os tempos já esgotou, mas vamos lá. Versículo de número 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Versículo 18. Percebem uma mudança do pedido? Que Paulo agora fala do coração. Que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Comentário, vou ler o comentário aqui, diz o seguinte, tal sabedoria
é muito além do mero conhecimento intelectual. A mente só não pode alcançar a verdade de Deus. O coração do homem, com suas emoções, especialmente a vontade, devem todos estar consagrados àquele alvo, né? que é o próprio Deus. Então, para a gente entender melhor esse texto, o que Paulo está querendo dizer aqui, no versículo 17, Paulo está falando da mente, do conhecimento de Deus, da mente. No versículo 18, Paulo fala do coração. Paulo também, aqui nós podemos ligar isto ao versículo que nós lemos no início, né? O versículo 15, né? A fé e o amor. Fé no Senhor Jesus, ou seja, é fé em algo que você conhece, que você tem à mente. E amor é algo que você tem, que você pratica, é algo do coração. Então, versículo 17, aqui Paulo está falando da mente. Versículo 18, Paulo está falando do coração. Por quê? A experiência com Deus não é só uma experiência intelectual. A experiência com Deus envolve todo o nosso ser. Então, envolve também os nossos sentimentos, as nossas emoções, todo o nosso ser. Como que se resume toda a lei de Deus? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente e com todas as tuas forças. Então, o relacionamento com Deus não é algo só intelectual. Relacionamento com Deus envolve emoção, envolve sentimento, envolve vontade. As nossas vontades, os nossos desejos precisam estar rendidos a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: oro que também os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Então, versículo 17, Paulo está falando da mente. Versículo 18, Paulo está falando do coração. É mais uma questão de sentimento. E aqui, para a gente, de forma bem didática, rapidamente, para a gente encerrar aqui, o versículo 19, ele conclui: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Então, para a gente entender o que Paulo está pedindo aqui, o que Paulo está pedindo para que ocorra naqueles crentes, no versículo 18 e 19, aqui Paulo está falando do passado, presente e futuro. Melhor, na sequência, passado, futuro e presente. Passado, ele diz, ele nos chamou, versículo 18, para que vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Então está no passado. Né? No passado. O que Paulo está querendo que nós nos aprofundemos? Nos aprofundemos no chamado. Ou seja, entendamos que estamos vivendo hoje porque Deus nos chamou. Nós somos o que somos hoje porque Deus nos chamou e nós ouvimos a sua voz e dissemos sim. Né? Então Deus nos chamou. Futuro, versículo 18 ainda, né? Nos chamou as riquezas da gloriosa, versículo 18, né? Para a qual ele nos chamou. Finalzinho do 18, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Então Paulo está falando do futuro aqui. As riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Jesus, ele diz lá no capítulo 25, né, de Mateus, ele diz que quando os crentes chegarem lá no céu, o que Deus irá falar para os crentes? Vinde benditos de meu Pai,
possuir por herança o que vos está preparado antes da fundação do mundo. Então Paulo aqui está dizendo, a gente se aprofundar e entender que nós fomos chamados no passado, mas estamos caminhando para onde? Para o futuro, para uma herança preparada para nós. A esperança para a qual ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Está lá na frente. E o versículo 19? O versículo 19 fala do presente. O que nós temos no presente? Ele diz, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Ok? Os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. O que temos hoje? Hoje nós temos o Espírito Santo atuando em nós. Lembra que eu falei que o escrito do apóstolo Paulo, ele é trinitário. Ele fala do Pai, ele fala do Filho, e aqui, de forma entre as linhas, ele está falando do Espírito. Porque o Espírito Santo foi derramado, né? Ele é o poder de Deus nas nossas vidas, na vida da igreja. Então Paulo, ele quer que nós, os crentes, essa é a sua oração, que nós nos aprofundemos em 3 coisas. Passado, o chamado. Futuro, a herança que nós teremos, que já está preparada. Herança. E o presente, o poder do Espírito Santo que atua nas nossas vidas hoje, nesse momento. Essa oração faz parte da sua oração, da nossa oração? Né? Então, hoje, lendo a palavra de Deus, que nós sejamos transformados. Entendo, irmãos, por que Paulo pede isso? Porque todos os nossos problemas, todas as nossas inquietações, todas as nossas confusões, todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas, elas ocorrem porque nós não nos aprofundamos no conhecimento de Deus. Então, o que Paulo está pedindo aqui é que haja um grande avivamento na igreja, nas famílias. Dá para você imaginar um marido que chegue a se aprofundar nesse conhecimento, ter essa experiência com Deus, que marido ele não será? A mulher, a esposa, que se aprofunda nisso, nesse conhecimento, que esposa não será? O filho, a filha, que se aprofundam nesse conhecimento, que passem a ter essa experiência, que filho e que filha não será. Qual é a solução para a família? Que todos se aprofundem no conhecimento de Deus. Agora vocês imaginem uma igreja, uma comunidade, em que cada crente, cada membro, vá tendo essas experiências com Deus, esse aprofundamento no conhecimento de Deus, essas experiências, esse conhecimento, as revelações de Deus, como que Ele é, o que Ele faz, sobre o chamado, sobre o futuro, para onde nós estamos caminhando, o presente, o poder do Espírito Santo que atua nas nossas vidas. Dá para vocês imaginarem uma igreja assim? Que igreja não será? Que fonte de poder, de graça, de amor, de conhecimento, de sabedoria não será
para a cidade, para o Brasil, para o mundo. O que Paulo está pedindo aqui? Paulo está pedindo que haja um grande avivamento, genuíno avivamento, né? Através da experiência das pessoas com Deus. E aí, tudo irá bem. Tudo irá caminhar bem. E nós seremos ricamente abençoados, né? Espiritualmente abençoados, e iremos abençoar tantas e tantas outras pessoas. Então, que todos nós oremos por isso. Oremos uns pelos outros, assim como Paulo agradecia e orava e pedia a Deus que essas pessoas se aprofundassem no conhecimento de Deus, que nós mesmos sejamos os primeiros a buscar isso e pedir que outras pessoas tenham essa mesma experiência. Amém?